Paz a todos nossos irmãos, caros ouvintes, nossos estudantes, acompanhantes do canal. Estou aqui mais uma vez reunido com o meu irmão Jefferson para discorrermos mais uma lição bíblica bem interessante, chamado As Escrituras de Deus, ou a própria Bíblia Sagrada, que é o nosso fundamento de fé, nossa base de crença em Deus e também nosso método, nosso guia em toda a verdade e conhecimento da vontade do nosso Criador e também da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai seja contigo, irmão Jefferson. Este é um tema fundamental para a vida de um cristão e nós até o classificamos como um ponto de fé da Igreja de Deus. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham neste canal, aos nossos irmãos de fé, nossos amigos, aqueles que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer aqui um tema de escola bíblica, dedicado àqueles que em tempos difíceis não estão podendo sair de suas casas, mas que porventura aí podem acompanhar através do canal a Escola Bíblica. No verso áureo, na nossa lição diz assim, lá em Mateus 4, verso 4, ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então esse é o verso áureo para você acompanhar aí na sua Bíblia, que é o início da lição. E o irmão Jefferson aqui é dito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra, ela está toda registrada num conjunto de livros chamado a Bíblia Sagrada. Sem dúvida, irmão Samuel, nosso ponto de fé, nós temos por levar a sério as Escrituras Sagradas, este livro aqui, que tem sua plenitude, o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Então nós nos guiamos por ela, fazemos nossa vida inteira por ela, desde que nós adentramos a Igreja de Deus, passamos a fazer parte da família de Deus, como mais uma vez ressalto aqui, em Efésios diz que nós somos da família de Deus. Essa passagem aqui no verso áureo diz que nem só de pão viverá o homem, não é só dedicado ao trabalho secular, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus nos deu 6 dias para trabalhar e ao 7º dia nós descansarmos das nossas obras. Inclusive, muitos nas religiões, infelizmente, acabam acreditando em mensagens supostamente dadas aos pastores, aquelas pessoas que estão ali num culto, e são mensagens, supostas profecias, que vão totalmente contra a palavra de Deus, algumas até desrespeitando a palavra de Deus. E se todos tivessem por palavra de Deus somente a Escritura e os seus conselhos, as suas histórias, a vida de Cristo, se baseando somente na palavra de Deus, não existiria muita confusão no meio religioso. E as pessoas veriam, saberiam julgar o que é certo e errado nessas supostas revelações, que é um termo muito famoso entre os protestantes, mas que pela palavra de Deus nós não vemos nada disso, Então a única revelação que Deus nos dá, a única palavra que Deus nos direciona, está na Bíblia Sagrada, está nos seus ensinamentos, em tudo que nos foi ordenado, segundo o mandamento, segundo a escrita desses irmãos inspirados pelo poder de Deus. E na introdução, caros ouvintes, diz assim, na nossa lição, a Bíblia Sagrada é a fonte de onde a Igreja toma livremente da água da vida para a sustentação da sua fé e doutrina. Esse ponto de fé, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, infalível, única forma de orientação de fé, cujos ensinos contêm a completa revelação do plano de salvação e da vontade de Deus para o homem. Então vou pedir para o irmão Jefferson ler para nós a segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 20 a 21, para nós sempre acompanharmos uma leitura bíblica, Como nós não estendemos muito tempo nos nossos vídeos, então nós falamos bastante, não lemos tanto assim quanto falamos, porém se você tem dúvida naquilo que falamos, e nas referências bíblicas, você pode nos contatar que nós passamos toda a base bíblica, nas escrituras, de tudo que falamos aqui, não só desse vídeo, mas em todos os outros também. O que diz lá, irmão Jefferson? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso, irmão Jefferson, está registrado aí na Escritura, falando da profecia que foram ditos pelos profetas, e todas as profecias que a Igreja de Deus conhece estão baseadas nos profetas, irmão Jefferson?
e nos apóstolos que sempre profetizaram e sempre registraram tudo aquilo que precisamos saber. As profecias desde o começo ali em Daniel já nos fala da predição de uma história mundial. Ezequiel e Jeremias falam do cativeiro do povo de Israel, e temos aí muitos outros escritos que falam do comportamento do povo, fala da lei de Deus dada ao povo de Deus, e esse povo de Deus hoje é composto de judeus e gentios, ambos formam a igreja de Deus. O próprio apóstolo escreveu que ele vindo derrubou a parede de separação que fazia divisão entre ambos, e de ambos formou um só povo. Esse povo é chamado a igreja de Deus. Também falou em outras passagens lá, dizendo que nós devemos nos comportar de uma maneira que não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gentios e nem à igreja de Deus. Então nós fazemos parte dessa igreja apostólica, como nos referimos em outros vídeos, e nosso comportamento, segundo as Escrituras, deve ele ser inspirado por Deus. Não devemos fazer aquilo que nossos pensamentos acham, mas aquilo que Deus colocou em nosso coração. E continuando, diz assim a nossa introdução: a salvação vem dos judeus, disse Jesus. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso você encontra lá no Evangelho de João 4, verso 22. Porém, tornou-se mundialmente conhecido por intermédio da palavra, por meio da Bíblia, que conhecemos os planos de Deus para o futuro da humanidade, sua salvação e suas leis. Bom, Jackson, eu vou pedir para você ler para nós Salmo 119, 66, e realmente nós só conhecemos a salvação, a vida de Cristo, as profecias, tudo por causa da Bíblia. Nós só conhecemos a Deus como Ele é por causa das Escrituras. Tanto é que as pessoas, durante toda a história da humanidade, criaram mitos em volta do termo Deus, criando deuses pagãos, criando todo tipo de contrariedade da vontade do Criador. Porém, nós conhecemos realmente o Deus verdadeiro, nós conhecemos sua vontade somente pela Bíblia, e por isso nós cremos em um único Deus verdadeiro, que enviou seu Filho para salvar a todos os homens. O que diz lá, irmão Jefferson? Salmo 119, verso 66. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Então, irmão Jefferson, tudo isso aí nós só podemos aprender pela Bíblia, não tem, irmão Jefferson? Até eu não me conformo com essas supostas revelações nas igrejas, pessoas que acreditam mais em homens do que na palavra de Deus, sendo que em toda a Bíblia é falado que é somente por ela que nós alcançamos a salvação. Não tem homens que lhe tragam a salvação, somente Jesus, o Messias, com o seu sacrifício puro, nos trouxe a salvação. Os homens que hoje estão em frentes de liderança, eles só servem para passar aquilo que a Bíblia está escrita. Por isso, mais uma vez, lhe convidamos, se uma pessoa falar para você das coisas de Deus, confira na Bíblia como faziam os bereanos lá em Atos 17. Se você quiser nos contrariar também sobre aquilo que falamos nesse ou em outros vídeos, também tem nossos contatos. Nós aceitamos as críticas desde que ela seja embasada, seja na história ou seja nas Escrituras Sagradas. Então pode também nos contrariar, pode fazer aí como os bereanos, pode pegar a Bíblia e nos contrariar se em alguma coisa nós falamos aqui errado. Pode ficar à vontade, nós os consideramos, vocês são os nossos amigos, vocês são bem-vindos até para nos criticar. Então, é isso que nós falamos na Igreja de Deus, nós aprendemos diretamente do Espírito Santo com base na Bíblia e a história nos dando um norte. Inclusive, nós, como Igreja de Deus, só utilizamos a Bíblia Sagrada para nosso meio de determinar a doutrina e a vontade de Deus. Muitos têm por escritos de supostos profetas que vieram após os apóstolos, muitos, que a gente não cita nome desses escritores, mas muitos conhecem no protestantismo. Ali se levantaram até nos últimos séculos muitos supostos profetas que hoje existem a sua descendência religiosa em denominações, mas nós da Igreja de Deus usamos o exemplo de Cristo, pois Cristo ele só pregava o Evangelho utilizando a lei e os profetas. Então ele tinha ali o do Gênesis até os profetas menores.
E a partir da morte de Cristo, com os evangelhos e as cartas, nós podemos nos fundamentar, né, para ter uma crença e uma vontade de uma igreja, né, formada por Cristo. Então, a Igreja de Deus hoje, ela utiliza apenas a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Pacto para pregar o Evangelho. Qualquer outro livro doutrinário, religioso que vem fora da Bíblia, nós não atentamos para as suas palavras, né, irmão Jefferson? Nossa base é sempre, gosto sempre de deixar bem claro, a base da Igreja de Deus é sempre na Bíblia e em fatos históricos que comprovem, né, as profecias bíblicas, porque diferente, né, de supostas profecias, a história, né, ela nos relata o que aconteceu e ela é o cumprimento da palavra de Deus também, né, das suas profecias. Continuando, a palavra da nossa introdução diz assim: homem nenhum é capaz de trazer a salvação, senão Jesus, o Cristo. O Pai o ungiu e constituiu Senhor e Salvador. Portanto, por meio do nome que herdou do Pai, pode salvar a todos quantos chegam a Deus. Ele é a salvação que o Pai levantou para os judeus e gentios. É por meio da sua palavra que essa salvação chegou até os confins da terra. A palavra de Deus é fonte de salvação e a sua doutrina é verdadeira. Você encontra base, né, nas Escrituras, porque falamos aqui em Salmos 37, verso 39, Salmos 62, verso 7, Salmos 79, verso 9. E em Salmos 119, verso 6, diz assim: então não ficaria confundindo, atentando eu para todos os teus mandamentos. E também, né, irmão Jefferson, lá na carta de Paulo a Timóteo, fala que toda a Escritura ela é proveitosa, né, seja para corrigir, para ensinar, para redarguir, e somente através da Escritura que nós podemos ter alguma base para poder ensinar o que é certo e errado. Nós não julgamos, né, o que é certo e errado ou a atitude das pessoas, porém a Igreja de Deus, né, em seu ministério, ela aponta, né, mostra o que é certo e errado somente utilizando os mandamentos de Deus e a sua Escritura. Você que nos conhece, você que conhece a Igreja de Deus, ou muitos que conhecem nós aí de maneira pessoal, tem contato conosco, sabe que nós lemos muito e muitas coisas. Aí temos um conhecimento geral de política, de geopolítica, de história, de geografia, de ciências, muitas coisas aí nós adquirimos através da leitura. E muitos conhecimentos para nós secular vem através da leitura. É muito bom ler. Mas a nossa fé, a nossa base de salvação, aquilo que nós cremos para a nossa salvação, para nós entrarmos no reino milenar messiânico, que em breve vai ser instaurado aqui na Terra, nossa base de fé é as Escrituras Sagradas. Nós até podemos nos apoiar em alguma outra coisa aí para mostrar uma localização, mostrar algum fato histórico, mas a nossa base de fé é 100% nas Escrituras Sagradas. É 100% sem duvidar de nada que as Escrituras Sagradas ela nos ensina, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra um único Deus, ela nos mostra Jesus Cristo como nosso Salvador e que o Espírito Santo é o seu poder que nos guia em toda a verdade. Então vamos para o questionário. Irmão Jefferson, vou pedir para você abrir Isaías 8, ler do verso 16 ao 20, para responder a seguinte pergunta: que disse Isaías a respeito da palavra de Deus? Então, caros estudantes também, se puderem acompanhar, Isaías, profeta, né, capítulo 8, do verso 16 ao verso 20. Então, irmão Jefferson, Isaías, né, profeta grande, falou para nós lá em seu livro: ligo o testemunho e selo a lei entre os meus discípulos. Esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os espíritos familiares, os adivinhos, os que chiureiam e os que murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Então aí está, né, a base totalmente voltada para a palavra de Deus, né? Inclusive, Isaías fala ali dos espíritos familiares e de mortos, né? Condenando qualquer outro tipo de atributo de ensinamento que não seja a Bíblia Sagrada. Então, irmão Jefferson, eu pedi para você abrir para nós agora, por favor, Atos 17, verso 11, para responder a seguinte pergunta: como agiam os crentes de Bereia com relação à mensagem dos apóstolos? Então, uma pergunta bem importante. Nós sempre falamos aqui, né, dos bereanos,
E agora nós vamos ver nas Escrituras como é que eles reagiram assim que ouviram a palavra dos apóstolos. Atos 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então tá aí, né? Os bereanos sempre examinando nas Escrituras, e nós sempre aconselhamos você. Tudo que falamos aqui, qualquer pessoa te fala sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre mandamentos, vai e confira nas Escrituras, né? Não te custa nada e você vai conhecer a verdade somente se fizer isso, né? Então, irmão Jefferson, agora eu vou pedir para você ler para nós Êxodo 16, verso 28, por favor, porque a terceira pergunta diz assim: o que disse o Senhor Deus a Moisés sobre a sua lei e sobre os seus mandamentos? Então, nós vamos ler aqui Êxodo 16, verso 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e a minha lei? Então, aí, né, Deus claramente cobrando o povo de Israel por eles recusarem a guardar os seus mandamentos e a sua lei que estão descritos, né, na Bíblia Sagrada e na época lá na Tábua dos 10 Mandamentos. Então, irmão Jefferson, vamos para a quarta pergunta, Salmos 85, verso 8 ao 13, que a pergunta é a seguinte: o que deve fazer o povo de Deus para alcançar as suas bênçãos e herdar as suas gloriosas promessas? Então, né, se você tem interesse em alcançar as promessas, veja a resposta em Salmos 85, verso 8 e 13, que diz o seguinte: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Então essa, né, promessa gloriosa de Deus para aqueles que atentam à sua Bíblia, né, a sua palavra e aos seus mandamentos. Então vamos encerrar, irmão Jéssica, a última pergunta, lá em Salmo 119, verso 9 ao 12. Como deve proceder o jovem em relação aos mandamentos e à vontade do Senhor? Então, bem importante também, né? Os jovens que ele se refere àqueles que têm juventude, né? Então, não necessariamente, né, somente o jovem de idade, mas todo aquele que ainda tem sua juventude, né, tem o fôlego de vida e tem toda a vida pela frente. Que diz lá, irmão Jefferson? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Estatutos, né, que estão esses na Bíblia Sagrada. Então, irmão Jefferson, creio que ficou claro aqui o nosso tema, que a Escritura Sagrada, ela é a palavra de Deus e ela tem que ser um ponto fundamental de fé para aquele que quer salvação. Sem dúvida, irmão Samuel, as Escrituras Sagradas são o ponto fundamental de fé para todo aquele que se diz filho de Deus, para todo aquele que foi comprado pelo sangue do Messias. As Escrituras é o ponto fundamental para a sua fé e também para a nossa fé, porque nós somos filhos de Deus. Então é isso, caros ouvintes, espero que vocês possam aproveitar essa lição, né? Estamos gravando aqui mais uma vez sobre as lições, né, do Ministério da Igreja de Deus. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, qualquer sugestão de tema também estamos à sua disposição. Paz seja contigo, irmão Jefferson, e até a próxima. Paz seja convosco, irmão Samuel, até a próxima. Então é isso, caros ouvintes, deixe seu like, compartilhe o nosso estudo, né, esse vídeo, e vamos juntos divulgar a vontade de Deus, né, e o conhecimento da sua palavra. Paz a todos e até o próximo estudo.